palmeiras. Pois, boa noite, gente. Olá a todos vocês que aqui estão. Tudo bem? Essa é a terceira edição do Festival Amassa. Em sua segundo dia, começamos no dia 9 desse mês, onde fizemos o primeiro percurso da cidade de Fortaleza, Vila de Nossa Senhora da Assunção, né? Então, pela manhã, tivemos com o professor Gleidson Passos fazendo esse percurso. E aí, nesse dia 9, no período da tarde, a gente teve uma discussão sobre afetos e a cidade, né? Como viver essa cidade, sua subjetividade, né? Os seus sentimentos, né? E nesse dia 23, hoje pela manhã, a gente fez o segundo mapa da cidade de Fortaleza, oriundo de 1875, né? Feito por Silva Paulé, aquela história da Belle Époque, os quadrados, né? Fortaleza, isso no centro da cidade, né? E aí é necessária uma discussão sobre a Fortaleza da periferia, né? Porque até a gente estava brincando, né? Que a Fortaleza do Benfica, a Fortaleza do centro, as pessoas picham palavras, frases, vem outro e escreve embaixo, né? Faz uma reflexão. E quando você vai para a periferia, essas inscrições nas paredes não são mais poesia, ninguém interage mais com ela não inspira, elas causam medo, né? Então, o reflexo e as mudanças da cidade dependem da localização que ela esteja, né? Então, o Festival Amassa se propõe a pensar a cidade. Vou soltar um vídeo do que foi o primeiro festival. Esse festival está na sua terceira edição. O primeiro Festival Amassa ocorreu durante 4 sábados aqui no Centro Cultural do Nordeste, onde houve literatura, cinema, teatro, performance, saraus e música e shows. Eu vou soltar um pouquinho aqui desse resumo que foi o primeiro Festival Amassa. Estou participando aqui do Festival Amassa, que traz sempre
tenham apanhado um pouquinho do que foi o primeiro Festival Massa, né? E aí, nessa terceira edição, nesse segundo dia, temos o prazer de chamar Manuela Ferreira Matias. Aí, garota! Vamos abordar a tese Deus criou o mundo e nós construímos o Conjunto Palmeiras, quilombismo urbano de populações afrodescendentes em Fortaleza, Ceará. Bem-vinda, Emanuele. E aí com vocês também temos Paraíba de Medeiros. Se achegue, se aproxime. Seja bem-vindo, camarada Paraíba. É uma alegria grande, né? Esse festival ele foi pensado há algum tempo, né? E aí a execução dele, o tempo, né, das coisas. E é uma alegria estar com vocês nesse momento aqui, né? Aqui no BNB, na construção desse festival, né? Que é um desafio pensar a cidade também para além do centro, né? Para além dessa organização comunitária, né? O Joaquim sempre fala, né? Acho que foi mandado Palmeiras não tinha nada, né? Só mato e lama, né? Não é ecossistema riquíssimo, só mato e lama, né? Manu, uma coisa que eu queria ter feito, assim, fiquei me perguntando, mas achei que você já tivesse realizado, né? Na tua tese você fala que nunca dançou quadrilha junina. Sim. Se fosse julho, eu ia fazer São João aqui para você poder dançar. Você já conseguiu dançar São João? Você conseguiu realizar esse desejo, esse sonho? Está lá escrito na tese. Está lá, né? Então, essa questão da quadrilha junina, eu tenho dançado hoje, né, como professora com meus alunos, mas isso é uma questão que eu trago dos processos mesmo que a gente, na escola, né, eu não era escolhida para, não tinha par, né, para dançar quadrilha, e aí aquilo me frustrou por muito tempo. E como eu era a única menina de 2 homens em casa, minha mãe não deixava sair para dançar quadrilha porque eu tinha que se ausentar do pai, tinha toda aquela questão, né. Então isso me levou por muito tempo. Então, às vezes na escola tinha os grupos de quadrilha e sempre faltava um par, né? Eu não entendia, mas isso reflete um pouco, né, o racismo que acontece ainda na primeira infância, na infância, da não escolha por não se achar bonita, pela a imagem da menina negra lá, ficar do lado, né? Que bom que isso vem mudando com a ocupação de mulheres negras, de pessoas negras na educação infantil, para que pessoas assim, que essas crianças não cheguem a essa idade com essa frustração, né, por conta desse racismo, né, que acontece, né, na escola, sobretudo. Então, que bom que você realizou esse Tenho realizado. Paraíba de Medeiros, né, a história do Paraíba assim, se confunde também com o Banco Palmas, né? Talvez você conheceu o Banco Palmas a fundo, né? Você já desenvolveu um trabalho comunitário, digamos assim, né? Com a banda de lata, no Mucuripe, né? Na época do Sangue Luz. Eu fiz uma pesquisa um pouquinho, né? Paraíba natural da Paraíba, mas foi para o Tauá, né? Desde pequenino, né? E aí conversando, assim, fazendo uns levantamentos, eu soube que o Paraíba, a família dele doava aí para outras casas, ele sempre voltava, né? Ele sempre reconstruía, né? Segundo a mãe dele, né? Mas brincadeira à parte, assim como o Palmeiras foi assim, né, jogado, né? Sim. Né? Morava aqui no centro da cidade e jogaram, foi devolvido, né? Não, vocês vão ser afastados, né? Brincadeira à parte, né? O Paraíba também tem essa história, assim, né? Antes do Palmeiras já fazia um trabalho coletivo ali na banda de lata, né? Ali com o Curumins, né? Certo. Você está esquecendo que eu estou com 66 anos. Hoje estou com 66 anos e desde muito jovem que eu escolhi esse caminho da música. E você está se passando mais nessa parte do trabalho social, né? Porque antes, nos anos 80, que é quando surgiu o cenário musical, o movimento estudantil, como descobri que não era vagabundo, que eu tinha um sentimento de culpa, que era um artista popular que eu podia cantar no meio do registro, e isso me fez muito bem. Sim, e no ano 2000, foi quando eu comecei a
fazer esse trabalho de arte e cultura, comunidade, arte e cultura, juventude, trabalhar em projetos sociais, com a banda de lata de todas as cores. Comecei na Associação Curumins, um projeto com crianças que moravam na rua. Esse projeto deu muita visibilidade, porque saiu muito na mídia nacional, o Repórter, Fantástico, saiu na revista Le Figaro da França, e na mídia local muito. Então, o Fantástico é uma reportagem interessante, né? Folha de São Paulo, essas revistas todas, Veja, Isto É. Então, esse trabalho ele me puxou muito para a área de arte e educação. O Joaquim do Banco Palmas viu um show que a gente estava fazendo no Teatro Alencar. É um show que a gente foi premiado pela Unicef e estava lançando isso no DVD. E ele achou por bem me convidar para ir lá para o Conjunto Palmeiras para fazer essa ligação da comunidade, da nova geração da comunidade com a economia solidária, porque foi criada a economia solidária com a geração anterior e a juventude estava perdendo um pouco essa conexão com a economia solidária. Então, ele achou que através da arte e da cultura a gente podia chegar com essa ideia da economia junto à juventude. E assim se deu que em 2007 eu também foi quando a Luiziana entrou na prefeitura, ela chegou para multiplicar o projeto da banda de lá na periferia, arranjou uma Kombi para eu sair circulando, mas aí eu também optei em dar um jeito para o Conjunto Palmeiras. No final, eu fiquei só com o Conjunto Palmeiras, porque já estou lá há 18 anos, porque criei vínculo com a comunidade e foi uma coisa muito interessante, tanto eu fui pegando a minha cultura que eu trazia de raiz, de apoios, de cultura popular, e fui interagindo. E aí, um sarau da Companhia Bate Palmas, o Diego, levantou a seguinte pauta, né? Como o Joaquim é ex-seminarista, né? Tem os estudos, os legados da cultura católica, né? Da organização do catolicismo, ela é muito falada. Mas a cultura afro, ela não é tão reverberada assim, né? E aí eu queria que você abordasse um pouco essa frase, que é também formadora da tua tese, também o movimento negro e de matriz afro, né, religiosa, secretismo religioso, nessa construção da tua vida e da comunidade de Palmeiras. Certo. Essa frase, para quem mora no Conjunto Palmeiras e quem foi parte desse processo, né, eu já acompanhei esse processo ainda criança na construção do Palmeiras, então essa relação de identidade com o bairro, ela surge nessa relação comunitária que o Palmeiras foi se dando na sua construção, né? Na minha tese eu faço essa relação da chegada da minha família no território do Palmeiras, como esse território ele vai se construir, como é que eu vou percebendo essa construção do bairro e como hoje eu me situo como uma mulher negra dentro desse território, a partir dessa caminhada que está dentro desse processo, quando eu passo a compreender o que essa frase tem de grandioso, né? Que Deus criou o mundo, mas nós, aquela população que chega em 1970, 1974, quando ela chega no território, né? Ela não encontra um território habitável, né? A maioria da população ela vem da região da beira-mar, que é onde eram ocupadas essas famílias, eram pessoas que eram pescadores, eram pessoas que moravam naquela região que hoje é a Praia de Iracema, a beira-mar, que muitos moravam na Santos Dumont, o lugar mais pomposo da cidade, que muda de cenário quando a elite, né, a especulação imobiliária decide ocupar aquele espaço em que os mais pobres não poderiam ocupar. E conhecendo a história da cidade a partir de outras pessoas, aquilo me tocava bastante, porque quando eu andava no bairro, aquela população ela tinha cor, e essa história ela não era racializada, né, pela visão de outros pesquisadores. O Palmeiras, desde a sua origem, foi muito pesquisado. E quando eu comecei a me situar como mulher negra, eu percebi, não, essa história ela tem uma definição, esse bairro ele é um bairro negro, que ele
essa desocupação da Praia de Iracema, ela acontece pelo racismo ambiental, um apartheid de que nós, pessoas mais pobres, não podia ficar naquela margem da cidade, que era a melhor margem, né? Que estava perto de tudo, tinha praia, tinha lazer, tinha cultura, tinha boemia, tinha tudo, né? E, por coincidência, eu moro na Rua Oscarito, minha família, minha avó, empregada doméstica, ela vem para a cidade em 1960, no êxodo rural da seca, né? Que tem esse processo. E, trabalhando como empregada doméstica, minha mãe também vem trabalhar como empregada, buscar trabalho, mas a família que a minha avó trabalhava disse: Geralda, estão vendendo um terreno num bairro lá para o lado bem longe, né? Ela nem sabia a definição desse lugar. Eu comprei um pedaço desse território, dessa terra para você. Você quer? Quero, mas você vai me pagar com trabalho, né? Então, antigamente as pessoas que vinham do interior, elas trabalhavam apenas pela comida, né, pela sobrevivência. E minha avó teve a sorte, né, de ter esse terreno. Ela comprou esse terreno e minha avó ficou pagando. Então, a gente chega nesse período, a minha família, de 76, 77. Então, a gente começa a perceber que muitas famílias que foram desocupadas, elas vieram indenizadas, porque onde hoje é o Marina Park, onde muita gente morava ali no Poço da Draga, eram pessoas que eram pescadores, que tinham barco, que tinham poder, tinham dinheiro, porque pescavam, vendiam, mas quando acontece a desapropriação, eles vão para o Palmeiras, né, ficando sendo desapropriado, inclusive, o seu modo de trabalho, que era a pesca. E, como eu disse, eu moro na Rua Oscarito, aquela quadra inteira foi quase toda, né, Rua Maísa, Silvinha Teles, Oscarito, ocupada por esses pescadores. Então, aquilo, que eu também fui agente de saúde por 12 anos no bairro, eu fui começando a perceber, gente, isso daqui foi um crime que aconteceu no bairro. Foi um crime muito grande, porque essas pessoas tinham trabalho, tinham um pedaço de Fortaleza nas suas mãos, mas por conta da especulação imobiliária, foram seduzidos a vender, porque venderam para a prefeitura, para esses especuladores imobiliários, há um dinheiro tão irrisório que o único pedaço de terra que eles poderiam ocupar era o Conjunto Palmeira, que fica a 18 quilômetros do centro, muito distante. Então, isso se denota um racismo, porque a maioria dessas pessoas, mesmo sem um processo identitário, racializado, quando você vai ver o percurso histórico, eram pessoas de maioria negra, né? Então, isso se denota que essas pessoas não tinham direito de ocupar esse espaço, porque na cabeça da elite esse pedaço não é nosso, né? E aí a gente chega na história do bairro, né, na década de 70, né, com esses cenários de muito sem infraestrutura, sem poder, apenas com casas muito paupérrimas, né, de taipa. Isso é um cenário da década de 70, de muita pobreza, e que, apesar disso, havia muita luta e resistência, porque muitas dessas casas foram reconstruídas coletivamente. Construía a sua, ia construindo, e tudo dentro, sendo servido pela própria natureza, né? Era um terreno pantanoso, e por ali passa o Rio Cocó, que foi também sustentou muita gente, inclusive esses pescadores que saíram da pesca do mar, porque o lugar que eles poderiam pescar era a Barra do Ceará. Para ir do Conjunto Palmeiras para a Barra do Ceará é extremamente 1h30 de ônibus. Imagina hoje ainda é 1h30 se você pegar ônibus, né? Hoje as coisas estão mais fáceis porque tem os motor-ubers, os ubers, mas aquela era muito longe. Então, conversando com esses pescadores, eu disse, não, quando a gente veio para cá, que eu morava no Poço da Draga, que a parte do Poço da Draga que hoje é o Marina Park, era onde essas pessoas que estão no Palmeiras moravam, né? Eles deram apenas que a gente só podia pescar na Barra do Ceará. Eu não fui mais. Comecei a pescar no Rio Cocó, sobreviver, né, daquela pesca ali do rio. Então, aconteceu muitos casos disso. Então, eu fui conversando com algumas pessoas que já não eram as pessoas que tinham vindo, já eram outras pessoas, outros parentes, né? Porque
porque alguns já tinham falecido, aí era filho, que passou pelo processo e que lembrava de algumas coisas nesse sentido, né? E aí, a gente passou por essas lutas, essas resistências de muita enchente, de muita, né? E as pessoas que vieram para o bairro, elas também vinham também da Aerolândia. O que acontecia de caos na cidade na década de 70 e 80, eles eram levados para o Conjunto Palmeiras. Então, tinha uma enchente na cidade, desapropriou o Conjunto Palmeiras, todo mundo descia, né? Ou seja, colocando todos os problemas para bem longe da cidade, porque é assim, né, que acontece, é como as pessoas veem a periferia, né? O pobre tem que ficar escondido, não pode estar em visibilidade porque é feio, né? Mas assim, nesses territórios, o Estado ele chegou com o terreno não dado, vendido, não foi terreno dado, muita gente comprou e a população foi se organizando para ter a infraestrutura que a gente tem hoje, né? Foi construído o regime de mutirão, chafariz, lavanderias, né? A escola Marieta Calles também foi um terreno cedido, foi uma das primeiras escolas que antes era um estábulo e que foi dado para a escola inicial, que antes onde é uma escola hoje, que eu acho que é Socorro Virino, ali funcionava a primeira escola Marieta Calles, e a atual era um mercado que foi uma demanda da população. Então, todas as nossas infraestruturas, escola, ruas, posto de saúde, foi muita luta da comunidade. E tem várias lutas que é muito emblemática, quando elas, tanto é a luta pela água, né, que tem a história do seu Augusto, né, que o povo se juntou num grande mutirão, né, que inclusive Pará canta essa música belíssimamente, né, e foi para frente da CAGES lutar, né, porque a gente descobriu-se, né, as lideranças daquela época, que o canal que abastecia Fortaleza, o cano, passava por baixo do Conjunto Palmeiras, ali pelo campo, mas Fortaleza tinha água e Palmeiras não. Então a população disse que se em 15 dias não chegasse água para o Palmeiras, não sabia nem como ia, né? Isso eu estou falando pelo que eu ouvi, né? Eu não presenciei esse tempo. Mas o seu Augusto conta isso, Joaquim, Marinete Brito, são várias lideranças que estão, né? Seu Augusto já se encantou, mas eles falavam muito sobre isso, que eles não sabiam nem a dimensão desse cano. Talvez se estourasse mesmo, teriam morrido. E com a luta, a pressão popular do povo, né, conseguiram essa água, né? E a luta pelo canal, porque quando a gente parte desse processo de autonomia, que inclusive é o tema, a gente sabia o que tinha que ser feito no bairro, mas não tinha recurso. Então a associação lutou, foi atrás do recurso, mapeou o canal, porque a gente sofria com muitas enchentes, e se construiu um canal, né? E essa também foi uma luta que a gente teve total autonomia de construção, de manejo dos recursos, de uma forma muito autogestionária naquela época, inovadora para o Conjunto para o bairro. Então isso mostra que esses processos comunitários, eles acontecem e eles também pautam o Estado, e o Estado tem por obrigação fazer essa política acontecer, que foi o que aconteceu com o canal, as praças, né, as praças do Conjunto Palmeiras. Então, nesse processo histórico, o Palmeiras se torna esse modelo de organização social de um bairro da periferia para o mundo, para outros bairros da cidade. Então, da década de 70 ou de 80, 90, Palmeiras passa a ser referência de mobilização comunitária, porque tinha esse apelo pela sobrevivência, porque não se tinha um básico. Não se tinha um básico. E na minha dissertação eu faço essa relação que isso que acontece nos bairros de periferia, sobretudo no Conjunto Palmeiras, ela não se dava por um acaso. Ali havia um bairro de maioria negra, de pessoas negras, que sofriam um racismo ambiental, que ainda sofrem, né, porque a gente sabe que o último censo do IBGE demonstra que nós temos
agora, isso é de bastante tempo. O que tem acontecido é que as pessoas têm se identificado, têm se visto como pessoas negras. Por isso que naquela época não se falava sobre isso. Então, havia dentro de mim uma força de dizer que não, aqui não é só, é uma força, mas tem por trás um racismo, tem por trás um processo de desigualdade que precisa ser falado e contado a partir de como eu me via como mulher negra dentro daquele bairro. E aí, essas resistências que eu percebi, ela tinha a força da manifestação cultural negra. E essa resistência dessa sobrevivência e desenvolvimento do bairro, ela acontecia na luta direta, mas acontecia na cultura, acontecia dentro dos terreiros, né? As SEBs, as comunidades eclesiais de base, foi muito importante nesse processo, né? Joaquim, inclusive, ele é filho desse processo, né? Que é uma grande liderança lá, né? Então, assim, e aí eu disse assim, eu também sou fruto da igreja, das SEBs, mas eu pensava assim, cara, não era só as SEBs, cadê os terreiros nessa luta, nessa trajetória? E aí, quando eu fui pesquisar, eu encontrei a mãe Fransquinha, né, que morava ali, o terreiro dela ficava ali na Ângela Diniz, e ela me dizia, minha filha, a gente participava dessas reuniões também, mas claro, a gente estava aqui também no nosso terreiro, a gente acolhia muita gente, porque nas nossas festas sempre teve abundância, havia muita fome na história do bairro, né, havia muita gente doente, então a gente curava, rezava muito, né, as rezadeiras, então tá tudo, essa cultura dos terreiros, estava também muito ligada, né? Está ligada nesse processo histórico e que não era contado, né? E aí, ela dizia assim, menina, aqui na história do bairro, nas minhas contas, só o lembrando dava mais de 50 terreiros. Hoje, isso foi se construindo, né? Foi desfazendo, acabando, foi se mudando, não havia um outro processo de continuidade. Então, para mim, entender onde estava essa manifestação cultural negra, que é as religiões de matriz africana, era importante. E aí eu fui também percebendo, por exemplo, os grupos de teatro, o Bumba Meu Boi que acontecia, né, que inclusive Paraíba, quando ele chega no bairro, que aí que eu estava vendo que o processo de identidade, quando você tem essa questão da identidade com o território, com aquilo que você acredita enquanto pessoa, essa identidade ela se liga e se transforma numa identidade coletiva, porque o que faz o Paraíba vir para esse território, se identificar e construir a revolução cultural que ele faz, eu digo nesse nível, porque de fato foi uma revolução. O ponto de cultura é um patrimônio que nós temos no Conjunto Palmeiras, né? Porque ele transforma a vida daquelas crianças lá no Curumins e transforma também a cultura, porque a gente tinha um processo cultural muito forte no Palmeiras, né? As quadrilhas juninas, Meu Sertão, Estrela do Sertão, e isso, com o tempo, foi se perdendo, e quando o Paraíba chega, né, ele vai construir também um fórum de cultura. E antes, eu fui, e aí esse cara, tudo isso, força da manifestação da cultura, porque a cultura, ela é uma resistência que ela vai transformando e vai nos ligando e nos fazendo pertencer ainda mais a esse território. Porque se essa história só sendo falada, ela não fica, mas se você está ligado aos processos culturais, entendeu? Isso vai se construindo e se fortalecendo. Então, havia a dona Lidalva, que tinha um boi, né? O Paraíba vai resgatar essa história do boi no Fórum de Cultura, um ponto de cultura. E tudo isso também força de manifestação negra, né? O grupo Cordapés, né? Então, vários grupos culturais existentes no bairro na época. Então, isso vai ser uma força de muita resistência e identidade. Isso é que eu ia ressaltar. A organização comunitária, né? Ao pensar em coletivo. A Companhia de Palmas, desde o nascimento, tem esse pensar coletivo muito forte, né? Na realidade, eu não levei nada para o Conjunto Palmeiras. O que eu fiz foi facilitar, eu fiz um parto do que existia de cultura muito forte, de cultura comunitária muito forte no Conjunto Palmeiras. Eu
levei algumas coisas da minha tradição, dos meus avós, da minha cultura nordestina, que dialoga muito bem com o que eles têm, e foi uma construção junta, né? Eu mais na função de parteiro, E eu lembro quando cheguei lá, essa história do canal, foi uma coisa que a gente chegou lá para montar uma escola de arte e cultura, aí não tinha recurso para isso, a Petrobras disse que o Banco Pava não tinha cláusula no seu estatuto para cultura, aí faltava um mês e meio para o carnaval, aí nós pensamos, vamos fazer um bloco de carnaval com os grupos que já existem no Conjunto Palmeiras. Eu cheguei em casa e eu estava com a Beto, minha companheira, e fiquei, cara, amanhã vai ser reunião com os grupos do Conjunto Palmeiras, para saber se a gente vai fazer um carnaval. Aí, como no Conjunto Palmeiras tudo tem, por causa da Palmeira, tem o Banco Palmas, Palma Limpe, Palma Fecho, tudo tem esse Palma, criamos o bloco, tivemos a ideia de criar o bloco Bate-Palmas. À noite eu fiz a música, no outro dia a gente encontrou com todo mundo lá no Banco Palmas, no galpão, e apresentei essa música, acho que podia até cantar aqui no trecho. Isso que no carnaval, né? No carnaval é que essa parceria, esse pacto ganha rua, né? Que não era companhia Bate-Palmas, era bloco Bate-Palmas. Vai começar a brincadeira, bloco Bate-Palmas do Palmeiras. Vai começar a brincadeira, bloco Bate-Palmas do Palmeiras. Desde o tempo do canal, o povo se juntou no grande mutirão. Hoje com a mesma raça mostra a sua graça nessa diversão. Bate-Palmas é a alegria da periferia, é bom demais. Bom carnaval bom, carnaval bom, carnaval bom, carnaval bom, carnaval bom, carnaval demais. É pancada, é pancada, é pancada o som da nossa batucada. Libertária, libertária, é a nossa alegria solidária. A Sandrinha, todo mundo tem as fotos da gente, muito legal. Então, quando apresentei a música, a gente apresentou a música lá para os grupos que estavam presentes, todo mundo já foi contagiado com a ideia de fazer o bloco Bate-Palmas. Nesse tempo não tinha ainda os pré-carnavais, nós fizemos o primeiro pré-carnaval, e no ano seguinte a gente abriu o pré-carnaval oficial de Fortaleza com o bloco Bate-Palmas. Porque, cara, o Conjunto Palmeiras tem uma coisa, é uma resistência, é uma identidade, assim, de um povo que não se cansa, bicho. De um povo que está sempre, que aprendeu a lutar sem se cansar. Persistente. Persistente e resistente, é. Aí então no outro ano, no ano seguinte, bem, passou um ano, criamos o fórum que o Manu falou, mas aí tinha o fórum era criado por grupos de arte que existiam. Mas como tinha os sem terra, os sem teto, tinha também os 100 grupos de arte que chegaram no fórum, e nós com esses que chegaram, a gente criou a Companhia Bate-Palmas, já derivado do bloco que a gente tinha feito. Aí sim, aí que vem, já tem 18 anos e chegou um tempo que não tinha quase ninguém no bloco Bate-Palmas, porque chegou a campanha política, os meninos e as meninas foram, sei lá, aquela coisa, balançar bandeira, os partidos trabalharam para, né, ajudar na renda de casa, mas aí, cara, surgiu um fenômeno interessante, que as meninas do grupo criaram o batuque de mulher, os meninos criaram o palmeirê, os herês do Palmeiras. Hoje, que é um ponto de cultura, tem um sarau, tem a banda mais profissional comigo, Paraíba e Companhia Bate-Palmas, com os meninos que estão desde o começo e as meninas, mas aí criou assim vários, teve um tempo que estava tão pouco, né? De repente explodiu de novo, se enraizou pela comunidade toda e não sei mais nem quantos são hoje, que compõem, a Manu inclusive faz parte do batuque de mulher, desde a história do começo da Companhia Bate-Palmas. Então, né, é uma história que envolveu muita gente voltou a estudar, porque a gente chegou no Palmeiras, as pessoas diziam que tinham acabado os estudos. Acabou os estudos, ninguém entendia o que era isso. Era quando tenha terminado o ensino médio, né, Manu? Terceiro ano, né? Aí, Manu, doutora, a Luciana, a Cássia professora, a Elane da filosofia, a Amanda, assim, foi uma coisa que a gente construiu junto, que deu, não estou dizendo que a Manu e essas pessoas foi por causa da Companhia Bate-Palmas, mas assim, juntando com essas pessoas, a gente
tem a influência, né? Tanto uma influência de dentro para fora, quanto de fora Fora para pra dentro, foi uma coisa construída muito assim, muito de forma coletiva, sempre de forma coletiva, porque o Palmeiras tudo se faz de forma coletiva. Uma amplitude de horizontes, né? Também. E é justamente isso, né? Que quando eu digo que revoluciona, é porque ela não só que o poder que a arte tem no processo de resistência comunitária, ela vai se dar pelo esse processo de reconhecimento da sua identidade. Inclusive, a gente tem a Cássia, né, que é uma percussionista, que é a nossa mestre do batuque. É uma das poucas mestras, né, musicistas negras na cidade, que tem a liderança, né, e ela reconhece essa identidade a partir da arte, né. As meninas, Elane, Amanda e todo o resto do grupo, os meninos, George, que tem na história a avó, que foi uma grande parteira no bairro, que era... Então, esse processo que acontece a partir do ponto de cultura, e aconteceu naquele processo do Fórum de Cultura, e a construção da Companhia Bate Palmas, também estava acontecendo no paralelo a isso, né? A partir também das políticas públicas que se ampliava ainda naquele primeiro governo Lula, de ampliação da universalização da universidade. E a gente ali, nas formações da companhia, na formação dos cursos, muito relacionado à Associação de Moradores do Banco Palmas, tinha uma grande questão: estudar, né? Nós precisamos ocupar esses espaços. E também estava acontecendo nesse processo o cursinho comunitário, o EPC Palmas, né? Estava acontecendo. Então, a arte, né, que acontecia naquele processo, ela vai, que é quando eu digo que justamente isso, né? Quando esse processo de resistência ele acontece em volta da arte, ela transforma todo um processo do que está posto, dizendo que nós não somos capazes, que nós não podemos seguir. E a companhia, nesse processo, ela vai produzir, né, profissionais da arte e da cultura para a cidade, né? Várias pessoas vão trabalhar em outras instituições com arte, com cultura, a partir das formações que a companhia passou a ter dentro do bairro Escola de Trabalho. Aí, Manu, eu vou fazer uma pequena interferência aí. Pode fazer. Porque é uma crítica que se faz, acho que foi até a Cássia que falou isso, fez uma observação nesse sentido, de que as pessoas da periferia, quando se formam, a Manu e todo mundo assim, mas assim, especialmente falando da turma da cultura, quando eles se tornam aptos, o Estado tira eles da comunidade, leva para as instituições, cara. Aconteceu isso com o Geo, acho que foi com o Cuca, a banda da biblioteca pela Railândia, eles vão saindo da... Quando deveria, na realidade, era... Já potencializar, né? O Cici está trabalhando para o governo, né, virando o jogo. Vai todo mundo trabalhar. Quando eles se capacitam, o Estado cobra, né? E levam ao invés, tudo bem, é bom porque aí a pessoa, né, assim, se desenvolve também. Mas se o desenvolvimento fosse dentro da comunidade, a comunidade dava um salto de qualidade. O potencial é maior, né? A pessoa, o Palmeiras que o Cici fez com a Caixa também fez na Cantareira, áreas de conflito, trabalhando com as crianças, em áreas de conflito, dentro do Palmeiras, e essas crianças convivendo na Casa Bate Palma, no Ponto de Cultura. O negócio desse não pode acabar, cara. Sim. Não pode pegar os instrutores e levar para fora da comunidade. Dois pontos que é crítico, às vezes, quando tem uma organização nesse sentido, antes de fazer a pergunta, queria que tu ilustrasse para quebrar tabu, por exemplo. Porque, assim, existe hoje uma questão de territorialização, né? É verdade. Que é um fator que lá em 2008 não era tão forte. Quando nasceu os Cucas, né? Quando a companhia foi fundada. E aí, essa música para quebrar tabu, por exemplo, ela vai para a Cidesca, ela vai para o Triângulo, ela é uma música que de alguma maneira combate um pouco esse processo da territorialização, né? Tocar para aí depois a gente... Tá, pelo menos não fecha aqui. Ela vai para o carnaval esse ano, né? Esse ano que vem ela vai ser... Maracatu Imperial, né? Toca na beira da praia, caça e pesca pirambu. Toca na periferia,
segundo tempo, de primeira, alinhado. E aí, para a renovação, assim, hoje são dois... dentro da história do Palmeiras, tinha muito essa questão, quando os serviços chegaram, as taxas, as cobranças financeiras chegavam, as pessoas vendiam aquele espaço, a comunidade que lutou para aquele, acabava por não pagar a conta de luz, por não pagar a conta de esgoto, de água, acabava se distanciando, né? Criava um obstáculo. A companhia se forma, as pessoas se formam, tem um potencial dentro da comunidade, não conseguem viver a comunidade porque elas são cooptadas pelo Estado. Elas não ficam no seu território potencializando algo que elas já faziam lá dentro, né? A territorialização, através de proibição de você não ir para área A ou área B, também é uma grande dificuldade, né? E aí, como estar na periferia e poder combater, digamos, esses três pontos, né? A força do Estado, tirando o potencial da comunidade, porque vai tirando os melhores, assim, os melhores que eu digo assim, as pessoas que já desenvolvem, que se destacam, né? Levando para outra área que não é dentro da sua comunidade. Quando o serviço chega, essas pessoas não conseguem ficar por conta da grana, né? E essa dificuldade que é hoje ir, por exemplo, para a pesca, ir para o Castelo Encantado, circular, a juventude não circula mais, não se vê mais, né? Com livre arbítrio, né? Você tem que ver, tem que se preocupar com coisas que não deveriam ser pauta de preocupação. Como é que vocês veem, como é que o Palmeiras lida também com essa segregação de algum modo, esse assédio, né? Seja do Estado, seja do Estado paralelo, seja do capitalismo, quando ele chega e sobretaxa um serviço, mas que era para ser básico, né, para todo mundo, mas que aí vem o ônus da sua conta de luz, da sua conta de água, que antigamente era resolvido do gato, etc. Como é que o Palmeiras lida com isso? Com esses três? O Estado paralelo, o Estado oficial e o capitalismo, digamos assim. Assim, Thiago, eu vejo hoje, assim, trazendo daquele processo, houve, na época, quando começaram a chegar os serviços, ainda nesse processo coletivo de resistência, se pensou várias estratégias, né? O Banco Palmas foi uma delas, né? Que em 1997 cria o Banco Palmas. O Banco Palmas pensa, dentro do processo de economia solidária, grupos produtivos, pegando o potencial do que a comunidade produzia, né? O Palmeiras, nessa época, tinha muita gogozeira, né? Que também foi pensado como... Era pessoas que faziam gogó, trabalhavam para Ipioca, teve muita sobrevivência e aquilo tudo era pensado e organizado como renda, né? Que era uma mão de obra da Ipioca, Pará, mas trazia muita renda para o bairro, inclusive eu fiz muito gogó para sobreviver, melhorar, né, ali a renda. Também era pensado redes de comercialização dentro do bairro como feira, a partir da experiência do Banco Palmas, crédito, a moeda social, mas isso tinha limites e tem, né, porque ainda há esses processos de resistência, né, dentro da comunidade. A gente sabe que tem muito processo de desenvolvimento de empreendedorismo, né. A ideia era que o bairro pudesse se autossustentar, se gerir, quando o Banco Palmas pensa nesses processos. Mas o capitalismo ele é tão selvagem, né, ele não permite, porque ele vai cada vez mais se renovando de forma mais cruel, né? E a gente continua na resistência, né? É tanto que, por tanto processo de luta e resistência, saiu o índice de desenvolvimento humano e o Palmeiras é o menor de toda a Fortaleza, apesar de toda essa história de luta e resistência, né? Porque o que fica para nós, né, nas periferias, ainda a força pesada do Estado, a polícia, os processos de artes, ele parte muito de uma resistência comunitária e que precisa de bastante investimento. Aí muitos, por necessidade, a gente não vai ocupar o espaço do Estado porque também precisa, né? Ocupar uma célula da cultura, do culto, porque precisa de trabalho, né? Então, assim, ainda há muito o que se fazer, esses processos de resistência, né? Ainda
ainda é um fator também que precisa de investimento, que eu sinto que, por exemplo, já pensou se a gente tivesse dentro do bairro uma escola de música, teatro? Porque o que a gente tem? A resistência das escolas, com os professores, tem a resistência dos grupos de cultura, mas ainda é muito pouco, porque a intervenção deveria ser, né, de cima, né? Mas a gente está surgindo, propondo, mas falta esse investimento. Tem melhorado. Isso tem que ser, melhorou bastante. De 1970 para cá, obrigatoriamente que tinha que ter melhorado. Mas precisa de mais investimento, tanto no processo de construção de espaços de trabalho, né? Porque, por exemplo, a gente tem o CUCA no Jamuru-Sul, mas pela territorialização nós não podemos ocupar. É um espaço brilhante, com piscina, com anfiteatro, com espaços de dança, mas por conta dos processos territoriais de violência, que a gente não está nós não romantizamos a periferia sem mostrar as suas contradições e precariedades, né, como ela é. Mas, assim, paralelo a isso, nós estamos lá resistindo, né? Por exemplo, a biblioteca comunitária, né, que as meninas organizam, né, ela é extremamente rica. Por exemplo, o que o Pará traz, fala do ponto de cultura da companhia, a Cássia faz essa referência que não, nós devemos ficar aqui, construir, né? Quando ela decide construir um batuque junto com as meninas da companhia, Elane e Amanda lá, socializar o que elas aprenderam na companhia com outras mulheres, seja crianças, mulheres jovens, mulheres mais de idade, mulheres mais experientes, ela está dizendo, está justamente quebrando essa lógica que você está dizendo, né? Como fazer? Essa é uma forma, né, de mostrar que a gente pode ficar. Por exemplo, o Palmeira, ele é um celeiro de pessoas que, por exemplo, têm ocupado o espaço. Por exemplo, eu sou fruto dessa resistência comunitária. Hoje, eu ocupo um lugar de privilégio, diferente de várias pessoas, mas eu não saí do meu bairro, eu continuo lá. Hoje eu sou concursada da prefeitura, sou doutoranda na UFC. Então, isso não foi eu saindo do bairro, foi dentro do bairro, me forjando, participando. Assim como eu, teve outras pessoas, né, que estão lá, né, Isiane, Patrícia, Amanda, Elane, que hoje, e eu estou citando essas, mas tem muito mais, que o cursinho comunitário também proporcionou, e outras pessoas que a gente não conhece, que o Palmeira tem forjado dentro dos processos comunitários, na escola, quer seja nesse espaço. Então, é dessa forma que a gente vem driblando, mas parece muitas vezes pouco, porque a gente não tem o poder financeiro, né? Essa mazela que nós ocupamos, o IDH de 0,019, ser o menor da cidade de Fortaleza, ela também traz uma reflexão. Tá, chegou o poder, nós temos escolas, está sendo criado, mas é só isso? Precisa? Cadê a escola de arte e cultura? Porque isso tira muita gente. Cadê essa visita? Então, assim, que oportunidade nós estamos deixando para essas crianças que eu ensino, né? Eu fico muito preocupada com elas. Porque a gente não pode deixar isso se sobressair mais do que os processos que a gente teve anos passados que construiu esse bairro. A gente não pode deixar isso ser maior do que a gente construiu anteriormente. Então a gente passa por esse processo de crise, mas para que a gente possa pensar novas formas. E tem sido pensado, mas precisa investimento, precisa um direcionamento que aí a gente precisa pensar coletivamente, né? Que tem sido pensar a partir de coletivos. Por exemplo, a associação de mulheres, a Companhia Bate-Palma, o Palmeiras, o território do Jamuru-Sul, né, ele é um território riquíssimo de organizações comunitárias e que tem potenciais para muita coisa. Mas onde está indo esses investimentos? Porque o terceiro setor ele muda sim a realidade de muitas crianças e adolescentes, assim como o do Amanda, né? Agora tem uma pessoa, né,
preso por pensar demais foi o Mano Brother, né? Que às vezes aí, por pensar nessas problemáticas. Eu vou tocar o Mano Brother, mas dizer também o seguinte: se a gente tivesse no ponto de cultura, a gente pensa em construir um andar em cima, a gente tem muitas ideias para fazer, Sim. mas é difícil, Dinheiro. lá um lance muito polêmico, mas pelo amor de Deus, cara, as igrejas estão lá sempre com portas abertas. E as igrejas têm um preconceito com a cultura popular. As igrejas têm um preconceito de se tocar um tambor, tem preconceito com os terreiros. Sim, inclusive, só contribuindo com a sua fala, Mara, inclusive, essa força dos terreiros, ela está dentro de um processo de exclusão, de racismo, né, que aí, além de todos esses movimentos, tem também o Boca da Mata, que é um grupo que se cria justamente por Boca da Mata. Né, o Boca da Mata, justamente um grupo de mulheres, de pessoas de terreiro, justamente para querer ter também essa visibilidade. Então, iniciativas e organizações têm para fazer acontecer e driblar esses processos. A questão que o Pará está trazendo aí. Só as igrejas conseguem manter suas portas abertas a qualquer hora. A gente não consegue manter, a gente mantém a biblioteca, todo dia tenta virar a casa bate palmas. Mas a maioria é do voluntário. O batuque de mulher é totalmente voluntário. Quer dizer, a gente tem que ter ali uma coisa, uma estrutura dessa de arte aberta constantemente. Se auto-gerindo, né? Só para concluir isso, né? Um exemplo muito forte que aconteceu no bairro, que poderia também, foi uma forma também que a gente, porque o processo de violência ele sempre aconteceu na periferia, porque falta tudo, gente, nos bairros. O que sobra, né, o que tem é o poder do Estado mais fisicamente concreto é a força policial. Concreto, a gente vê muita força, claro, mas o que tem de concreto, assim, que a violência ela é forte e ela de fato põe em risco, né? Quem mais morre nas periferias são os jovens que não chegam nem a 16 anos. Por que isso acontece? Porque eu fico olhando para os meus alunos e fico muito preocupada. Inclusive no José Euclides, que é a creche onde eu trabalho, morreu recentemente crianças de bala perdida vítimas da violência. Né? Então, aonde a gente pode botar essas crianças em que elas não chegam aos 16 anos, não têm a sua vida tirada? Nas escolas de arte, no contraturno, nas bibliotecas. E estão fechando, porque a biblioteca está fechada no horário do diurno, porque ela espera uma pessoa voluntária, a Elane, as meninas, e várias outras experiências parecidas, porque elas primeiro trabalham e entregam a sua força de trabalho voluntária ao final do dia, para que aquelas crianças tenham um mínimo de cultura, de arte a partir do livro. Então, são resistências que falta apoio. Já pensou se a gente pudesse ter ali cotidiano, diariamente, com horários marcados, que a gente pudesse trazer às escolas, as crianças pudessem estar... É só um exemplo de várias outras experiências no bairro, que a gente poderia mudar essa realidade. Eu vou tocar a música ainda, mas deixa eu falar aqui sobre a biblioteca que eu tinha falado. A biblioteca bate palmas. Quando surgiu a ideia, a Beth, minha companheira, falando com a Elane de criar a biblioteca e tudo mais, jamais seria eu que ia dizer que não dava certo, mas vai ser um projeto difícil de fazer, porque mesmo na periferia, todo mundo está muito ligado na coisa das redes sociais, na internet, no celular. Do que agora? Cara, mas a biblioteca bate palmas é um sucesso total. As crianças chamam de a outra escola, chamam de escola. Olha aí a criança. As crianças chamam de escola, encontram as meninas. E aí a escola hoje? Vai ter a escola hoje? Cara, teve um fenômeno interessante lá na biblioteca bate palmas. Primeira coisa, a capacidade das meninas, da Elane, da Amanda, da Ayon, da Tina, a Tina. Cara, eles conseguem fazer. E outra coisa, trouxeram o pai da Elane. Quando eu fui para o Palmeiras, o pessoal do teatro disse: procura o Eliege. Ele era um cara histórico no bairro. Bonequeiro. Mamuleiro, bonequeiro. Aí o que é Eliege? Cara, eu fiquei com isso na cabeça. Depois que as meninas entraram lá no fórum de arte, que entraram na companhia Bate Palmas, disseram: meu pai bota boneco e tudo mais. O Eliege era o pai das meninas, cara. Então as meninas, trouxe
trouxeram o Eliésio para a biblioteca, também, é uma das estratégias, e para ele contar histórias. Uma vez eu cheguei, estava contando as histórias dos livros, teatralizando com os bonecos. Cara, as crianças piram, bicho, todo mundo, né? As mães que estão junto, todo mundo está vendo. Então eles usaram recursos que eu não sei como eles tiraram tanta criatividade, cara, para agregar. As crianças adoram, cara. As crianças estão lá na biblioteca, ali para ser um projeto permanente, permanente, não está catando, sabe? Sempre recomeçando, né? Porque Sim. esse voluntariado é um grande problema também. Isso, não, a gente tem que acabar com o voluntariado. temos, porque é isso que eu estou te dizendo, não podemos pensar que todo mundo merece ser remunerado pelo trabalho que faz. É isso que o capitalismo quer que a gente acredite. Que a gente tem que, né, que é isso que a gente precisa pautar no governo, pautar nas instâncias. Mas, por exemplo, é uma crise grande para que a gente possa compreender como que a gente hoje vive uma crise da internet. Mas cadê a oportunidade das crianças? Né? Quando se tem, por exemplo, agente de leitura, né? Sim. É uma coisa muito ínfima, assim, são bolsas com valores que a pessoa não consegue sobreviver sendo agente de leitura, por exemplo. Ela tem que trabalhar em outro lugar, se dedicar a outro, e é uma lógica muito individualista. O agente de leitura vai na casa da pessoa, não é coletivo, por exemplo. Você tem uma biblioteca, você formular junto com crianças, com os pais, né? E fazer aqui um equipamento vivo, né? Um centro de referência. Exatamente. O agente de leitura, a pessoa vai até a casa de uma pessoa. Aí teve até um especialista, uma conversa lá, os economistas, né, do Estado. Aí o agente de leitura entrava e a vizinha vinha para ler também junto, né? E isso dificultava eles calcularem, né, quantas famílias de fato foram impactadas, né? E aí teve um economista que teve uma ideia genial, que era de proibir a vizinha ir ler também, porque isso estava dificultando o análise dos dados, né? Só para tu ver a lógica individualista, né? E de não criação coletiva, né? Que quando você potencializa isso em grupo, vem outra força. E aí eu acho que isso é estratégico, né? Que aí quando eu digo que é o capitalismo selvagem que vai tirando, colocando essas estratégias individuais e não reforçando o coletivo, porque por que fazer um agente de leitura se a gente pode potencializar coletividades que são as bibliotecas fortes, comunitárias, que são números na cidade. Falando, que é justamente isso que eu estou dizendo, né? Que eu acho que isso me reverbera em mim até hoje, porque os processos de identidade com o bairro ele acontecem nessa dinâmica da criança ver, depois ela se torna uma adolescente vendo aquilo acontecer, e aquilo vai criando um pertencimento, não de um lugar que eu tenha que destruir, um lugar que eu ocupe, que eu não vejo como pertencente meu, né? Então, esse pertencimento, quando a gente entra dentro dessa lógica do capital, ele vai se perdendo, porque ele é individual. E a estratégia, né, parafraseando várias pessoas, né, é sempre coletiva na minha concepção e de várias pessoas, acredito que a maioria de nós. Porque se a gente for pensar na estratégia individual, eu poderia muito bem, a minha vida está resolvida. Paraíba não precisava ter saído da província, ter voltado para o Paulo e ter potencializado a força de trabalho dele para criar uma nova oportunidade para o Curso de Palmeiras de Arte e Cultura, né? Mas aqui a companhia bate palmas e o que hoje ela é um ponto de cultura. Por isso que quando eu falo revoluciona aquela estrutura, porque é pouco, mas porque não tem dinheiro. O dinheiro ainda é um caso, e aí ainda é um ponto crucial para nossas resistências, né? E aí, assim, essa identidade, eu tenho ficado preocupada porque a gente tem ouvido pouco sobre a nossa história no território do Curso de Palmeiras. E hoje eu ando no bairro, eu fico muito preocupada. E aí a gente tem lá a biblioteca, tem o Boca da Mata, tem a Associação de Mulheres, tem os grupos de cultura, mas vejamos, né, o quanto que isso poderia ser muito maior se para cada grupo desse tivesse investimento de milhões. Porque para grandes empresas, que a gente tem visto aí, né, as pessoas se fiscal, e nós, impostos,
e querem que a gente faça de graça. E a gente faz porque a gente bota a nossa força sobre isso. Mas é justamente isso. Essa força ancestral que rege o Conjunto Palmeiras, que ela justamente aquilo que veio nortear minha pesquisa, só para o Paraíba não estar quebrando tabu, ela é justamente isso, né? Que as periferias, elas são os novos quilombos, porque os quilombos, ela não foi uma criação do negro para fugir da escravidão, ela foi uma organização que tinha todo um processo de estrutura, de educação, de tecnologia africana. Por isso que o que eu estou querendo dizer, que o Palmeiras ele é uma outra Palmares, é um outro Palmares, porque tem tecnologia. Hoje estão se falando de energia solar para colocar. Tem ancestralidade que parte dos terreiros de Umbanda, que é a grande força da espiritualidade de matriz africana, é a Umbanda. Tem os grupos de cultura que tem muita da raiz negra. E tem toda a diversidade, brancos, negros, indígenas. O Palmeiras é uma terra indígena. Paraíba foi investigar isso, né, no Fórum de Cultura, trazendo essas referências indígenas. A Pai Nossa, que não tem mais, ela foi em homenagem na Igreja Católica à Índia Ibiguanuxuna, que morava no Conjunto Palmeiras, que veio também no processo de desocupação e ocupação do bairro. Então, as periferias são esses agrupamentos negros, indígenas, né, que saíram do interior, vieram ocupar a cidade, que foram despejados da melhor malha para vir para a pior malha da cidade. Então, é essa força vital que está nas periferias e que precisa de investimento e driblar. Isso que você perguntou recentemente, né? Que tem tecnologia, tem forma, tem modelos para ser investidos. O que precisa é o dinheiro, né? Nos apresente, Mano Brother. Eu vou pegar o pedaço, eu vou fazer Mano Brother também. Vou fazer um pouco então, tá? Quem disse que o Palmeiras não tem arte, não sabe o Palmeiras como é. Vá lá, faça como fez Descartes, dançar com o corda-pé, teatro, flores do lixo, curumins, o ABC da rua. Convida a avenida para o circo e diz: Palmeiras, essa festa é sua. Bate palmas, oba, oba, bate palmas, oba, oba, bate palmas, oba, oba, bate palmas que o Palmeiras vai passar. Palmeiras do sertão tem as estrelas do sertão, dança Brasil, samba, dança, peru e hip hop. Crianças e idosos dão as mãos, conjunto Palmeira das áreas, economia, o sonho de um mundo novo. Renova a força da nossa bateria. Essa aí foi a segunda música que a gente foi no segundo carnaval que a gente veio para a Avenida. Senhor Mano Brother, está passando aqui no espaço mágico. É porque aí os meninos geólogos, a turma gosta de levar essas. Então acabamos fazendo Mano Brother. Mano Brother nasceu invisível, fez o impossível pra sobreviver. De repente um rap à luz do dia, Mano Brother aprendeu a ler. Sarreira, 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 sarreira. Mano Brother na boca do lixo passou a ser visto com os seus iguais.
preso por saber. Tem mais umas estrofes para frente, contando a história do Banco do Roda, mas aí é isso aí, dá para ilustrar. Lembrando dessa discografia do Paraíba, né? Cabras da Net, assim, como o Joaquim consegue captar muito bem essa força, né? Digamos assim, esse cabra da Net, né? Esse mané mago da Net. Mané mago juvenil. Que faz com que o Palmas vá para além do território, né? Que consegue entrar na net, fazer o cabra da net e uma ideia, né? E agora com energia solar, né? Com energia solar produzida no Palmeiras, energia solar comunitária. Virou um celeiro também de conhecimento de moedas sociais, né? Que vai para além do Palmeiras, né? Faz só cabra da net aí, só para ilustrar o povo do que eu estou falando. Cabras da Net, vou ver se eu derrubo ele aqui a memória, vai. Nada ensaiado. Num bate-papo, numa sala de perto, bem licença poética e comecei a improvisar. Saí da terra e entrei na atmosfera, um giro na esfera e voltei pro meu lugar. Na terra eu entrei na atmosfera, um giro na esfera e voltei pro meu lugar. Capaz da net, olha eu também vou navegar via satélite, acima da risca do mar. Capaz da net, eu também vou navegar via satélite, acima da risca do mar. A batucada quer do jeito legal, bate palmas, é o pessoal do Ceará, toque de atitude, pode vir no YouTube, bate palma. Tem outras histórias. E eu também vou navegar, né, acima da risca do mar. Acima da risca do mar. E de alguma maneira o Palmeiras está navegando acima da risca do mar, né? Como isso afeta o dia a dia da comunidade, como isso ou não, como isso... Porque assim, vira e mexe vai o ministro, né? De repente aparece, apesar desse IDH baixo, sim, né? Vira e mexe aparece o ministro, vira e mexe o Suplicy está lá. É uma coisa, a gente tende a questionar esse DH porque a gente vê tanta coisa, né? E outra Mas coisa, Manu, são os dados. O Suplicy veio agora, a última vez que ele veio, ele sempre vai lá, a gente toca, dança, né? A tia dançando lá o carimbó com o Suplicy e tal. Ele sempre vem ao Conjunto Palmeiras. Como tem muitas autoridades ao Conjunto Palmeiras, né? E uma vez veio o Ronaldo Fenômeno, né? Jogador. Ele estava no auge da fama. Chegando, o Ronaldo estava no Conjunto, não, ele não estava no Conjunto Palmeiras. Porque não era para vazar, porque ele estava no auge do sucesso e tal. Super secreto a missão. Aí vazou. Ele chega no Conjunto Palmeiras. Menino, a gente ia tocar na entrada com as crianças, com o batuque. Eu lembro. Com o palmeirinho, o batuque das crianças ia tocar. Aí parou bem aqui, na frente da porta do Banco Palmas. Uma fila de batuqueiro do lado e a fila do outro, ele passava no meio. Aí o motorista passou do lugar que era para ele descer e passou mais na frente. Já que mantenou o combinado. Já mantenou o arranjo. Aí ele saiu atrás, o povo atropelou, nós queremos sair com os meninos levantando por cima da multidão. Mas a companheira dele lá, né, ela voltou várias vezes lá e até deu algumas contribuições lá, assim, andou um pouquinho, mas ajudou lá a manter um pouco lá, pagar as internet da gente lá. E aí, como é esse Cabras da Net, né, colocando aqui como sendo o Joaquim, por exemplo, e essa mobilidade, né, dentro do IDH tão baixo, assim, como é isso? Porque às vezes pode ser muito também artificial, né? Pode ser muito fumaça, para o público no geral. De repente está com o Ronaldinho, de repente está com o ministro ali que aparece na televisão, né? De repente, sei lá, uma celebridade, né? Digamos assim, no mundo político ou social, né? Mas como isso impacta o dia a dia, simbólico e efetivo? Sim, eu ia falar isso aqui, eu acabei entrando no negócio do Ronaldinho, mas o Suplicy, quando veio essa última vez, ele trouxe essa novidade, trouxe assim, presencial, né? Um vidro de canabidiol. E o canabidiol, ainda existe um preconceito muito grande, porque é extraído da maconha, né?
mas seria, eu não sei, eu vou falar isso aqui de primeira informação, de primeira mão, mas o Joaquim do Banco Palmas está pensando, o Banco Palmas já está pensando em ver como é que poderia produzir cana melhor na Conjunto Palmeiras. E tem um lastro econômico imenso. O canabidiol tem um lastro econômico. A tecnologia tem, né? A As pessoas para fazer isso, né? E tem um impacto econômico muito grande. Sim. O Joaquim, esse cara, o Joaquim não tem muito isso não, mas ele é genial, sabe? Esse negócio dele da energia solar comunitária lá. A moeda social, não é o Conjunto Palmeiras, é mais um ponto de moeda social. Foi quem criou a moeda localizada em uma comunidade. Inclusive foi processado pelo sistema capitalista. Sim. Pelo Banco Central foi processado porque, como se estivesse criando outra moeda. Saca? E a Manu, inclusive, foi garota propaganda, né, do Joaquim durante muito tempo. Ele ficava pegando todos os exemplos nas palestras, né? Se não fosse a Manu, não existia o Banco Palmas, não. Não é bem assim, não. Quando eu cheguei no Palmeiras, quando eu fui a primeira vez no Palmeiras, eu encontrei. Ela trabalhou no Banco Palmas, antes de ser agente de saúde. Sim, trabalhei. Quer dizer, eu vim logo, né? Sim. Eu vim logo. Sim, Claro. verdade, Thiago. Eles sempre estiveram lá mesmo. Outra coisa que a Manu disse que dançou Quadrilha. sobre a quadrilha, a gente fez o São João lá do Palmeiras, a gente faz as festas comemorativas, né? E eu lembro que a gente fez uma música que era pegando na vida do poeta, Dias, esqueci, né? Oh, meu Deus. Mas Minha Terra tem Palmeirão, que canta. Gonçalves Dias, né? Sim, Gonçalves Dias. Aí a gente pegou. Minha terra tem palmeira, sabiá no meu quintal. Nossa gente é pioneira em moeda social. Quando chega o mês de junho, é Manu. Mas foi lindo esse sonho. Música inspiradora aí do Palmeiras. Eu lembro que o Joaquim contava algumas histórias tuas, ele usava, né? Não, o Joaquim é uma bênção, né? Ele pegava a minha história, que eu namorava com Elias, né? Que a gente atravessava o rio para vir para cá. Ele ilustrava sempre essas palestras. Quase Iracema. Eu trabalhei 5 anos no Banco Palmas antes de entrar como agente de saúde, né? Eu entrei lá numa política justamente de jovens, né? Que eu tinha essa preocupação, porque o bairro ele estava cada vez mais jovem e o Banco Palmas abriu uma inscrição que deu mais de 1.000 jovens para 30 vagas. E essas 30 vagas eu entrei junto com um grupo de pessoas, né? E o curso era para ser comunicação popular e para fortalecer os empreendimentos que o Banco Palmas tem, né? A Palma fomentava, né? Que era a Palma Limpa e a Palma Natos. Então eu venho nesse processo dessa capacitação para a gente, nessa história do Palmeiras, tinha o Desperta Palmeiras, que era um jornal comunitário que era feito pela comunidade, pelas SEBs, e que era um jornal que informava assim como a radiadora, né, a Rádio Santos Dias. Aí nesse curso a ideia da associação do Joaquim era retomar esse jornal. E o nome do jornal, após o curso, ficou Banco Palmas Informa. E por muito tempo, junto com um grupo, eu fiquei construindo esse jornal e depois fui trabalhar na Palma Nas, que aí, aonde tem, né, lá a gente criou um laboratório de agricultura urbana e um horto, onde a gente produzia xarope, produzia sabonetes artesanais, com aroeira, com xaropes de guaco, tudo para fornecer para a comunidade, que a ideia era criar uma farmácia viva, né, que para tirar essa comercialização dos remédios, né, industrializados, mas trazer o saber ancestral, que era a força das plantas medicinais, para que as famílias pudessem usar isso e o último recurso, usar, né, esses recursos da indústria da farmácia. Então era essa sabedoria. Então essa ideia desse laboratório de Cabinadiol é muito potencial mesmo para acontecer. A gente tinha um laboratório todo equipado, né, com estufa para fazer a secagem das plantas. Tinha muita coisa muito legal. E aí, depois de 5 anos, eu presto o concurso para agente de saúde,
aí saio, mas nunca deixei de estar lado a lado dessa estratégia de luta, que é justamente que precisa fomentar cada vez mais nos jovens, esse processo identitário de pertencimento, porque por mais que você não esteja mais naquele lugar, você não deixa, né? Por exemplo, a gente tem várias pessoas que não estão no bairro mais, por exemplo, Isiane, que também é cria desse processo, trabalhou por muitos anos, mas ela também é uma pessoa da comunidade que está ali. Tem outras pessoas também que saíram, né? Elias, por exemplo, está na educação, que se formou em filosofia, que é mestre. Então, a gente tem um celeiro, um potencial grande de pessoas que aderiram, que são doutores, que foram trabalhar em outras instituições, saiam desse processo, né, de fomento desse celeiro de arte, cultura, bem como várias outras pessoas. Então, o pertencimento ao bairro, né? Que é justamente essa identidade, a autonomia, né, esse processo de desenvolvimento. Tu imagina isso com investimento, né? Quanto que a gente poderia estar falando aqui, não de um DH baixo, né? Porque a gente fica pensando assim, mas, por exemplo, só para ilustrar também, o Conjunto Palmeira, ele vive também uma apartheid, né? Nós temos um Palmeiras, e tem, aonde está a malha mais pobre da cidade, ela vai compreendendo todo esse território que foi criado depois desse Palmeiras que foi ocupado em 1970, 80. Lá na década de 90, meados de 90, foi se construindo o Palmeiras 2, a Pissarreira que canta, a favela do Circo. Então, todos esses locais também tem aí uma apartheid de recursos, né? Por exemplo, o que chega para o Palmeiras grande, Palmeiras ali da Valparaíso, não vai atender as pessoas que moram no Palmeiras 2, porque é longe, é difícil acesso. Claro, isso tem mudado, né? Porque as pessoas precisam, não vão, né? Hoje a gente tem escolar dentro do Palmeiras 2, tem ônibus que circula ali dentro, mas esse Palmeiras 2, ele sofre com esses apartheids que já é pouco que chega para o bairro, mas quando chega para uma determinada parte do território, e aquela outra margem, ela fica, né? E aí é onde que possa estar a natureza desses índices que chegam para resistir a esse baixo IDH, que é preciso investigar, que é preciso salutar, porque eu fico imaginando, com tudo que a gente contou aqui, de avanço, de potencialidade, de crescimento, se a gente pudesse investir numa escola comunitária de arte, uma escola de música, porque tecnologia, conhecimento, potencial acadêmico, universitário, para todos os níveis, para todas as formas, você encontra no Conjunto Palmeiras. Doutores, historiadores, médicos, tem tudo, enfermeiro. Conheço várias pessoas que vieram de onde também eu vim, que estão nesses lugares. E já pensou se a gente fizesse essa revolução de montar uma universidade, quem sabe? Né? São sonhos, né? Eu falei também, quer dizer, falei dos grupos, mas eu falei do Batuque de Juventude, Batuque das áreas, sim, que os meninos fizeram agora, e também eles têm um pé nessa coisa de tecnologia, eles têm um grupo de comunicação. O Cicinho, né? Muito Cicinho, massa. Cara, o Cicinho é genial. Ele voltou para a escola agora, ele tem uma experiência com a escola. Cicinho, eu posso falar isso porque ele fala isso em entrevista, tem isso em livro, né? Mas meus amigos do Cicinho ou foram assassinados ou foram presos. O Cicinho, quando ele chegou, ele contrabaixista, ele entrou no grupo da gente, que ele chegou lá, ele não sabia o que era, ele pensou que era um emprego, uma coisa assim, ele não sabia o que era, uma bolsa. E o Cicinho, cara, ele é um menino, ele voltou, menino não, o Cicinho já está tudo, pai de família. Ele voltou a estudar, é líder de classe, e outra coisa, ele pegou. Não pegou massa muscular. Ele pegou umas coisas, sei lá, tinha uns ovos quebrados, umas coisas que tinha. Ele fez, cara, um telescópio e filmou uma estrela que passou no TPC. Ele filmou e ainda gravou e mandou pela internet, cara. Genial. Ele fez um telescópio. Cara, é genial. Menino assim, altamente inteligente. Graças, voltou para a escola agora, já é líder de classe e tudo mais. E o Estado está levando ele para ser um articulador de jovens que saem da escola, então volta. Gente, infelizmente a gente está chegando ao fim. Agradecer o Banco do Nordeste, agradecer a presença de vocês todos, todas que aqui estão.
Deise Gomes na produção também, Candeeiro Cultural. A gente falou muito do Palmeiras e a gente vai encerrar com um clipe onde tem essa mobilização, né, da Companhia Bate Palmas. Que é o Sarau, que é o clipe que você colocou aqui para a gente passar. Do Sarau. Para ilustrar um pouco, né, essa ideia, a vivência que a gente conversou. Manu, considerações finais. Obrigado pela sua presença. Fiquei muito feliz de saber que você, além de ter dançado São João, você também foi homenageada na letra. Uma coisa que já virou uma rainha de quadrilha junina. Sonho alcançado. Faltava isso na minha biografia. Nunca Obrigada. deixe de sonhar. A utopia é o caminho. Com certeza. Gente, agradecer, Thiago. Você é um cara que, juntamente com a equipe do Candeeiro, a Deise, na produção, são pessoas que só vocês para pensar em trazer esse debate para esse lado da cidade, porque esse lado também é nosso, esse conhecimento também é nosso. Então, pensar um festival que tanto mostra a cidade, que essa cidade também, ela foi e é construída diariamente pelas populações da periferia, as populações negras, ele cumpre um papel social extremamente importante, porque jamais eu teria um espaço para Iba, mas eu jamais teria esse espaço para falar sobre isso, falar do Palmeiras que eu me situo, que eu vejo, Palmeiras que eu estou lá, né? Assim como eu, várias pessoas negras estão situadas nesses territórios, mas diluído dentro de uma esfera que não enxergam, que invisibilizam. E a ideia é dizer que sim, os bairros de periferia eles são maioria negras, eles construíram a cidade, o centro, eles ocupam. Nós estamos lá junto com os irmãos brancos, na resistência, porque a força do capitalismo ela coloca e faz com que a gente se desagregue, se gladeie, e aí acontecem essas brigas, acontecem as existências de grupos faccionados, de facções e várias coisas que vai nos desorganizando. Mas a gente tem muita resistência para fazer e cumprir. E a arte, né? A arte, a educação, está posto aqui nessa roda, que é o caminho. Não vejo outra saída. A educação e a arte. Está posto. Ficou claro nessa roda de conversa, Thiago, que nós somos você, todo mundo que está nesse processo aqui, é a arte que transforma, é a educação que muda. E quando essa educação ela é transformadora, como parafraseando o Paulo, ela transforma não só a minha realidade, só não a minha vida, porque ela também é individual. A minha vida muda sim, mas ela também muda o coletivo. Então, agradecer imensamente por essa oportunidade de eu, uma mulher negra, daquele lado de lá, falar para esse lado da cidade. Obrigada. Junto. Pará, obrigado. Fico muito contente. Lembrei aqui, passou um filme na minha cabeça aqui, de quando eu encontrei a Manu e a gente está aqui hoje. É verdade. Muitos anos depois, 18 anos depois, contando a história que a gente sentiu acontecer tão viu acontecer. Eu só quero dizer que eu era criança nessa época, eu vi muita coisa de fotos e relatos. Nesse período aí eu era criança. Agradecer também o Tiagão aí, a Deise, a Candeeiro Cultural, por esse convite. Mais uma vez de estar aqui. E é uma alegria dizer que o Conjunto Palmeiras não é o meu território geográfico, eu não nasci no Conjunto Palmeiras, mas é o meu território cultural. O pertencimento vem daí, né? Não é só você é o lugar onde você pisa, né? Você é o chão que você pisa. Exatamente. Você é transformado. Você se rege conforme onde seus pés estão. E aí, mais do que nunca, você é um cidadão do mundo, mas também vivenciando palmeirense. E aí, com vocês, é o nome do clipe? Esse está no ar? É para quebrar tabu. Para quebrar tabu, né? Que aí é dentro do sarau da Companhia Bate Palmas. Qual é esse? Esse aqui é o para quebrar tabu. Mas tem um que eu fazer para o Tiago, ele passou não para ti. Pode ser esse aí também, se tiver muito. Porque aí você tem uma concepção um pouco da casa, né? Da Companhia Bate Palmas, pode ser do espaço. Mas então deixa rolar.
Ao fim, apoio aí do Banco do Nordeste, realização da Candeeiro Cultural, é um prazer finalizar esse festival com uma discussão tão rica, uma potencialidade, a presença de vocês, e muito grato mesmo, só agradecer, e vamos em prol das transformações, pensar em o caminho da utopia sempre é o melhor caminho a se ter, porque é aquilo que a gente não chegou e faz com que a gente caminhe cada dia. Obrigado, povo. Valeu!